Fala, massa atleticana! Boas notícias para o nosso Galo. Saudações alvinegras, estamos chegando aqui com as últimas informações do nosso Galão. Temos aqui um corte dos donos da bola para dar uma conferida nos comentaristas aqui, repercutindo as últimas informações do nosso Galo. Futebol voltando, aporte milionário dos meninos aí chegando. Finalmente, boas notícias para a massa atleticana. Tá curioso para saber das últimas do Galo? É só ficar até o final para conferir as notícias do Galão. Se inscreva, deixa o like. Aqui é o nosso canal Atleticano React, onde você se informa das notícias do Galo. Bora lá? Se inscreva, deixa o like. Os créditos na descrição aos donos da bola lá da TV Band Minas. Vamos pro vídeo. Programa. Eu disse que estava me incomodando a situação de para onde o Atlético caminharia com todos esses problemas. E aí eu fui mexer, né? Fui procurar pessoas que me explicassem para onde o Atlético pode caminhar. E conversando com uma pessoa, aliás, conversei com duas, uma delas mais abertamente me expôs que há coisas que nem são tratadas como novidades, mas o Ricardo Guimarães não vai fazer aporte, nem nunca fez, porque ele trocou a dívida pelos 8%. O Vorcaro já fez 300 milhões, não vai fazer mais. Aí eu falei, e o Rubens Menin, ele pode fazer um novo aporte? Aí essa pessoa me disse, existe um movimento para buscar dinheiro novo. Se esse dinheiro novo não chegar pelos próximos 90 dias, que o Eltinho já tinha falado aqui, é bem possível que o próprio Rubens Menin faça o aporte. Bem possível. E me disse, não dá para cravar, porque existe a possibilidade de um dinheiro novo. Eles estão no mercado buscando dinheiro novo. Beleza. Aí eu perguntei sobre a questão dos 25% da associação, né? E essa pessoa me disse, olha, num novo valuation, caso apareça alguém interessado, isso pode ser discutido. Então eu não sei se vai diluir com um novo aporte, inclusive o percentual da associação ou não. Só que você falou com gente no final de semana, algumas pessoas no final de semana. O que você tem de novidade sobre essa... A informação que eu tenho é praticamente parecida com a sua, que não tem nada definido. O Atlético não tem definido ainda quem vai fazer o aporte. O Atlético está fazendo um estudo, eles ainda estão à procura de um investidor externo, mas também não se descarta a possibilidade de ser feito pelos próprios donos do Atlético que estão lá, mas que não tem nada definido. E até pelo tom da conversa, é claro que eles preferem muito mais que chegue esse investidor, né, para poder agregar. A situação que me falaram foi, ainda não temos o prazo, ainda não temos o valor, ainda não temos quem vai investir. A situação continua ainda de estudo. Estamos estudando. Nada está descartado, mas não tem nada definido. Então a gente não pode cravar nada ainda. Então eu acho que é uma questão do que o Elton falou aí desses 90 dias, eu acho que é o prazo que eles estão pegando para poder chegar. E no final, chegou aos 90 dias, eu acho que já corre aí uma coisa que é nítido para todo mundo. Se não chegar esse investidor, vão ser eles mesmos. Porque eles têm que salvar essa situação em que o Atlético está, né? Até porque tem um envolvimento do CPF deles em relação a essa dívida do Atlético. Breno, uma dúvida. Esses valores, então, eles ainda não têm ideia de quanto que será o novo aporte. Sabem que vai existir um novo aporte, mas eles não sabem o valor. Não. De quanto que seria e como que isso aí beneficiaria o Atlético para liquidez das dívidas. Foi o que me passou. Não temos o valor ainda, não temos a data, e aí estamos estudando e procurando, com muita cautela, outras formas, mas eu acho que é o que a gente está falando aqui, gente. Se não aparecer, não tem como, não tem outra saída, a não ser os próprios... Não vai aparecer, né, Breno? Fazerem. É difícil, né? Cara, a condição que a gente está vendo. Para pensar a situação do Atlético. Se olha para o Atlético, aí precisa de um aporte de 600, 700 milhões, de acordo com o que o economista trouxe para a gente, que é o César Grafietti. Quem vai aportar hoje 600, 700 milhões de reais num clube de futebol em que ele não terá total domínio ou, pelo menos, terá voz ativa na participação da gestão? Isso não seria aporte, seria uma doação. Exato. Então, assim, não faz sentido, cara. Será que isso não pode faz ser o menor mudado, sentido. isso? Esse pensamento? É o que Você teve informação também que poderia talvez ser mudado, não? Se acredita hoje... Disso, de ter o controle? Se acredita hoje que os porque meninos não querem ter o controle? O que eu apurei? Everton, se o Elton Novaes, um mega bilionário, vai lá e fala, eu vou aportar 500 milhões. 500 milhões vai dar a ele percentual maior da SAF? Não, mas ele indica o valor, e o valor como CEO segue todas as recomendações dele dentro das condições normais. Então, o acordo de acionistas passa por
o Elton coloca tem um percentual maior, mas ele indica o CEO. É um dos pontos que podem ser acordados. Ele não teria o percentual maior, mas ele seria o responsável por indicar o CEO. Mais gente para fatiar dentro do futebol do clube. O clube, isso aí é uma tragédia, na minha opinião. É muito cacique, né, não? Cara, mas é isso. Eu não tô falando pro clube e instituição, não tô falando para as questões financeiras que o Atlético tem que Eu estou resolver. pensando também em organização. Se dilui. Isso é a fatia automaticamente dividida no o Ricardo meio. Guimarães passa praticamente não ter nada. Aqui, existe a possibilidade do Ricardo vender os 8%? O Renato Salvador... Acho improvável. Improvável? O Renato Salvador, ele não aportou valores muito altos. Ele tem uma cota do FIGA, que é de R$1 milhão, né? Então, automaticamente, esse novo aporte dilui. Aí fica o clube do Rubens e de quem aportar é mais o Vorcaro. O Vorcaro participa muito pouco ou quase nada, mas tem 300 milhões lá. 20%, né, Bruno? 25%? É 20, 20%, alguma coisa. Somando tudo, Isso. 20%. Então, não participa pouco ou quase nada, mas fez o aporte. Esse novo investidor, por exemplo, no acordo de acionistas, ele indicaria o CEO. E aí o Bruno Musi não seria mais... que passaria para uma outra função? Não, ou talvez até sairia. Que sorte do Bruno Musi, hein? Pode ser que livrar dessa aconteça, bucha. tá? Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas foi a explicação que eu dei quando eu fiz o questionamento que o Thiago acabou Porque de fazer. esse cenário muda e faz com que a pessoa que vai investir, ela se sinta dentro do processo. O Rubens Menin, ele tem no Banco Inter, ele não Cara, tem... é meio estranho isso. Nossa, ele é não o maior totalmente acionista do bizarro banco. pra mim, Thiago. Mas ele é quem manda. É totalmente, Deixa eu falar um negócio é totalmente pra vocês. Mas bizarro é muito pra mim. difícil isso aí, hein? Você indicar alguém para ser um cargo de confiança seu dentro do E essa pessoa clube. que vai indicar, beleza, colocou os 500 milhões no Atlético. Qual a ligação dela com o futebol? Nossa, cara. aí é sentimento. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que daqui 90 dias a gente vai escutar que os meninos vão fazer o aporte. Eu também Sinceramente, acho. não consigo, Só que eu perguntei crer, pra essa não consigo acreditar que alguém vai investir dinheiro no Eu clube. perguntei para essa pessoa, e se chegar amanhã um mega multi-ultra bilionário e falar, quero comprar o clube? Eles vão vender. Eles podem vender. Podem vender, não acho que vai ter dificuldade. Vocês têm um panorama do porquê que há essa resistência com relação aos 25% da associação continuarem sendo mantidos Vou até e não apurar isso aqui comercializados? A Comercializados. justificativa que dão é de que seria uma associação tão forte quanto os outros acionistas, assim, digamos, no futebol do Atlético. Mas essa foi a justificativa que eles deram quando o Atlético montou esse processo, que seria a associação mais forte dentre as Que era a SAFs de lá pra participação cá. do Muita coisa. ex-presidente, do presidente do Atlético. Do Sérgio Coelho. Sérgio Coelho. Isso, que seria a participação Valu, dele. tem alguns conselheiros do Atlético que eles são sócios proprietários, inclusive, da sede. Então, por exemplo, a sede não pode ser vendida, né? Então, a sede ficou para a associação. Quando foi feito essa votação da SAF, uma das coisas que talvez pegou muito para os conselheiros era isso, de você entender que você não estava vendendo tudo, que você não estava saindo tudo. E ficar esse percentual, incluindo com a sede também, que ela não pode ser vendida, não pode ser feita nada, né? Inclusive, meu amigo Bolivar é um desses, que é sócio proprietário lá da sede russa. Então, acho que pegou muito esse lado, sabe? Mas os Até na hora do 25 não é na convencimento. ideia de vender a sede, por exemplo. Como assim? Mas de entrar mais um valor. Sim, porque não mas adianta aí- nada mas aí você eles ficar se sentem- abraçado eles se como sentem os com menos conselheiros. participação. Não adianta nada você ficar É abraçado de como passar os mais 15%, né, Valor? Você não fala. adianta nada você ficar abraçado na sede da associação e o clube precisando. Não, me tira uma dúvida aqui. Não estou falando de vender, de jeito nenhum mexer no patrimônio, enfim, nada Esses disso. conselheiros, a sede não está no nome do Atlético 100%. Ela é fatiada ali, é isso? Não, a sede ela não entrou para a SAF, nem a SET, nem os clubes. Tá. Nem o Labareda, nem a Vila Olímpica. Isso ficou Ela continua sendo na da associação do Clube Atlético Mineiro. Tá, mas o que mudaria ter 15%, a associação ter só 10%, por exemplo, no futebol? Os 10%, Porque o que o Thiago está falando é que os ser acionista- 10% poderiam estar dentro da sede e dentro Se dos clubes. acionista da SAF, não muda nada. Porque o que acontece? A SAF é o futebol do clube. Você está negociando o futebol do clube. Beleza, alguns clubes colocam algumas coisas nas SAFs. Por exemplo, no Cruzeiro, quando o Ronaldo foi fazer uma assembleia, a ideia era colocar as duas tocas no futebol. Então, ela acabou sendo pertencente ao futebol, as duas. E aí, o que mudaria em relação à sede isso? Eu juro que eu não entendi, assim. Deve ter alguma explicação, óbvio, dos caras, não, isso aqui mudaria. Mas se a gente está falando que o carro-chefe da SAF é o futebol,
Pouco importa se a sede pertence à associação ou à SAF. Ela pertenceria à associação. Isso não muda nada. E convenhamos, Ou então né, Thiago? pode ser só... Isso tudo não vale 25%, porque se você for fazer um cálculo, o Vorcado está colocando 300 milhões e ele ficou com 20%, Exato. 25%... Para mim. Ó, quanto que vale 25% então? De tudo. E aí eu pego a sede e pego o parque lá do Atlético, Não, Vila Olímpica do Atlético. Tem também o Labareda. Eu acho que não entra nesse valor. Para mim, Thiago Valu cheira como 25%. Algumas pessoas, e eu estou falando isso, não estou falando que o Atlético seja a mesma situação, mas eu vi muitas situações envolvidas com relação ao processo de SAF do Cruzeiro. Tem uma turma em conselhos de clubes brasileiros de forma geral, que é uma turma assim que quando vê qualquer tipo de poder, de regalia, de prestígio dentro do clube ao longo de décadas, podendo ser, se escorrer entre os dedos, aí se apega nisso assim, HG, de uma forma muito grande. Não sei se é a situação, mas isso acontece em vários clubes associativos no nosso futebol brasileiro. Ô Eltinho, vou fazer uma pergunta para vocês, mas começo com você. Essa situação que o Atlético está vivendo, você acha que, sendo SAF hoje, se fosse associação, seria ainda pior? Pior. Então, menos mal que a SAF. Por que eu estou te perguntando isso? Porque inevitavelmente, presta atenção, torcedor do Atlético, inevitavelmente não há outro caminho se não chegar dinheiro novo. Este senhor que está aqui ao lado, que é o Rubens Menin, deve fazer, porque está tudo no CPF dele. Exatamente. Tudo no CPF dele. Os bancos que o Atlético paga, os juros, o Atlético paga 200 milhões por ano de juros. Só que a Selic subindo para 15, o André está me lembrando aqui, a Selic subindo para 15, os juros aumentam. Então 200 milhões em média por ano pagando juros. O Rubens Menin, inevitavelmente, ele vai precisar fazer. Então você entende que se fosse associação seria muito pior. Entendo, não. Se fosse associação, se o Atlético hoje ele estivesse totalmente pela associação do Clube Atlético Mineiro, a folha de pagamento do Atlético já teria sido derrubada há muito tempo. Há muito tempo. O Atlético não teria. O time que tem hoje, e o torcedor, muitos torcedores questionam a qualidade do time, e eu acho um time muito ok, de qualidade alta, de folha de pagamento alta, brigando lá entre os melhores mesmo do futebol brasileiro. Você vê Hulk, você vê Scarpa, o Bernard mesmo, o Júnior Santos e por aí vai, Coelho, Rony, são jogadores caros, são jogadores importantes dentro do cenário nacional, né, no futebol e sul-americano também. Essa folha de pagamento, o Atlético já teria minimizado ela há muito tempo. O Atlético já estaria fazendo cortes na carne há muito tempo. Então, a SAF para o Atlético, ela foi uma necessidade necessária, muito importante e que o Atlético precisa dela. A situação é um caos financeiro? É um caos financeiro. Mas hoje tem o CPF para cobrar. E esse responsável, o Breno já trouxe, o HG já trouxe, o Thiago já trouxe para a gente, eles vão aportar. O caminho do Atlético é de aporte. Se não vier de fora, vai vir de dentro dos caras que mandam. Tem uma situação aí que essa pessoa que me passou, uma das pessoas que me passaram a informação, tem uma coisa que ele disse que é o seguinte, Everton, ninguém joga dinheiro fora, né? Mas, por exemplo, o Vorcado fez um grande aporte e não é bom, não manda. Mas fez um grande aporte, 300 pila, né? Então, mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os caras confiam muito em quem está por trás da operação. Gente, o que eu ouvi, tá? Se isso faz sentido ou não, se isso tem influência quando o dinheiro está na mesa ou não, eu não sei. Não, de falar, eu confia. aporto porque existe uma segurança na operação que é o CPF do Rubens Menin por trás de toda... Porque, convenhamos, se você conversar... Semana passada eu participei de 2 reuniões de negócio e tal. Os 2 milionários que estavam na reunião falaram muito bem do Rubens Menin. Sobre ser uma pessoa de caráter ilibado, retilíneo e tal, sobre essas coisas. Então, eles disseram, num negócio em que o CPF dele está por trás, o cara fica mais seguro para botar dinheiro. Por causa das garantias. O CPF dele está ali, ele tem banco, construtora. Mas a construtora não interessa como é que está a construtora. Eu estou dizendo que ele tem garantias ali que estão por trás.
banco, construtora, Rádio, TV. vinícola, cacete, vinícola e mais não sei o quê. Tem uma empresa dele que parece que tá mais saudável, não sei, Log, que chama Log? Uma empresa que chama Log, que é uma empresa muito grande, que está mais saudável do grupo e tal. Então, isso eu estou repassando o que eu escutei. Agora, se isso faz sentido, eu não sei. Não, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Pera, segura aí. Thiago Fernandes, a posição que você estava, você retoma agora. Vai! Eu admito que eu entendo, HG, essa questão do mercado confiar no CPF do Rubens Menin e do Rafael Menin, nos CPFs dos dois, né? Nos CPFs da família Menin. Só que, convenhamos, eu acho que talvez a questão de eles não terem know-how no futebol, não terem algo assim, que de fato, não terem tanto conhecimento no esporte, pode acabar atrapalhando um pouco. E por que eu acho que atrapalha? Porque, quando começou a SAF do Atlético, foi em janeiro de 23? Foi janeiro de 23 ou... Foi antes. 22, foi antes? Foi em 22 ainda? 22. O Atlético tem uma SAF desde 22. Tem uma resposta. De lá pra cá, o Atlético conseguiu um investidor, que era o Vocaro. Fora isso, o Atlético teve uma possibilidade de investimento com o grupo lá que o Márcio Cadar queria levar, mas não teve mais nada. Não que a gente saiba, né? A gente não tem outras possibilidades que foram aventadas de aporte no clube. Então, assim, por mais que exista essa questão do CPF dos dois serem avalizadores das dívidas, CPF dos dois serem garantidores do Atlético, a gente olha e fala, peraí, tem uma coisa que até agora não aconteceu. Quais são os investimentos feitos no clube? Quem veio de fora falou, não, tá tranquilo, os caras estão lá, eu vou botar mais dinheiro. Teve o Vocaro. Esse início de SAF, esse retrato inicial de SAF, esse recorte, ele não me convence de que apenas ter os dois como avalizadores e garantidores vai fazer com que alguém chegue para aportar dinheiro. E aí eu entendo, eu concordo, eles são baita empresários, isso é indiscutível. O Vocaro colocou, o dinheiro foi o quê? Foi o único. Pois é, Thiago. O único em 3 anos. Pois é, Thiago, o único em 3 anos. O Figa não foi dentro do que esperavam, porque eles esperavam 100 cotas de 1 milhão. Venderam quantas, galera? Não, o Atlético arrecadou acho que 7 milhões. 7 milhões. Então, 100 de 1 milhão? É que, não sei, tem 100 pessoas disponíveis para botar 1 milhão no negócio, é bem complicado. Agora, mas o Vocaro colocou, e eram 4 os sócios. Cara, o Vocaro é o único que tem ótima relação com todos eles, ótimo, interessante. Mas você não acha que o Vocaro colocou também por causa do CPF que está por trás da operação? Sim, claro. Mas é o único, em 3 anos. Não é assim, vem cá, vou arrumar um investidor. Mas interessados do Cruzeiro, quando estava à venda, apareceu o Ronaldo, depois o Pedro. Não, teve uma fila. Mas aí o Pedro estava interessado em assumir o Cruzeiro, em assumir de fato, não em ser sócio do Ronaldo. Ele não é sócio do Ronaldo, ele é dono do Cruzeiro. Então, mas quando o Cruzeiro estava captando... São duas coisas distintas, gente. São duas coisas distintas. Thiago, Uma coisa é você ser sócio, até porque ser sócio do Ronaldo, teve quem recusou. Quem o Ronaldo bateu e falou, e aí, você garante dessa forma e tal? Recusaram. No Atlético, eu acho que se alguém aparecer para comprar o clube, não é algo impossível. Acho que em algum momento pode aparecer alguém que queira comprar o clube. Mas aparecer alguém para simplesmente, cara, você é um grande empresário, tá aí, não aparece. Eles estão... Só apareceu um cara. Não, mas é que começou a buscar faz alguns meses, né, o Galante? O Atlético nunca buscou efetivamente. Tô falando assim... Para fazer aporte. Mais um novo braço. Vou buscar um grupo de investidores, agora um investidor fora daqui e tal. Começou. O Atlético tentou fazer, isso aí é importante destacar, viu, Thiago, em cima da sua fala. O Atlético procurou fazer toda a operação com atleticanos. Sim. Não é isso? Vamos fazer com atleticanos. Bom, dos atleticanos interessados, o Rubens Menin, com o Rafael, Ricardo, Renato e depois o Vocaro. Até aqui atleticanos. Agora o Atlético está num movimento, que o Galante confirmou ontem, né, de buscar aporte de grupo de investidores ou de um grande investidor. Diante disso, eu perguntei para essa fonte semana passada, repito, falei agora há pouco, se chegar alguém e quiser comprar o clube, eles vendem? E aí essa fonte me disse, cara, eu acho que vendem. Eu acho que vendem. Tá, e se não pintar esse interessado ou um grande aporte que eles estão procurando? A resposta foi, o Rubens inevitavelmente vai precisar fazer. Porque tá tudo no CPF dele, ele não pode deixar a coisa degringolar. O que é degringolar? Chegar num ponto, cara, chegar num ponto que os contratos vão vencer, você não consegue nem renovar mais.
Você vai perdendo, aí vai caindo a qualidade do elenco, aí o time começa a brigar lá embaixo. E chegar num Me ponto... falaram que não vão deixar chegar a esse ponto. Agora eu recebi aqui boas informações sobre esse assunto de uma pessoa que está vendo a gente, é do Atlético, e me mandou aqui uma informação muito importante. Atenção. Everton, boa tarde, estou te assistindo. Para que a associação seja diluída dos seus 25%, a SAF teria que fazer um pedido ao presidente do conselho, que é o Ricardo Guimarães. Neste caso, ele convocaria uma reunião do conselho para aprovar ou não. Sem aprovação do conselho, não existe a menor chance dos 25% serem diluídos. Certo? E uma outra informação. Todo mundo está errando numa informação. Falam que os clubes não podem ficar com menos de 10%. Falam que a lei não permite. Isso não é verdade. A associação pode ficar com menos de 10%, segundo seria na casa de 5%, segundo essa informação. Eu acho que o Botafogo é 100-0, não? Eu não sei. Mas eu acredito que possa... Tenta apurar para nós. Vamos ver aqui. Então tem gente dizendo que não pode ficar com menos de 10, Pode. mas essa fonte está dizendo que pode sim. Ficar Se eu não me engano, o Botafogo é 95, Thiago, não é não? Eu acho que é Sei. 95, Botafogo. Acho que tem um clube aqui no Brasil que é 95. Muito bem, meus queridos, que notícia boa, né? A gente, nos últimos tempos, estava recebendo só pedrada, só notícia ruim no nosso galão, mas a esperança é que, né, realmente esse aporte deve acontecer. Se não vier pelos menins, ele vai acontecer aí de um investidor de fora. Bom, é difícil, eu até entendo a fala do Thiago, porque é difícil você querer entrar em um negócio, sendo que o negócio já está em déficit, já está devendo, né? Então poucas pessoas fariam esse investimento. Pode ser que chegue um bilionário aí, queira colocar dinheiro, comprar o clube dos menins, sim. Mas é mais fácil você conseguir um investidor, você conseguir um parceiro comercial gigante com um clube financeiramente, né, estável, com as receitas em dia, né? Então, é o caminho aí que o Galo tem que fazer para se ficar, né, sustentável, que tem que vir o aporte, não tem outro jeito, né? Então, esse dinheiro vai vir aí de qualquer forma. Se não vir pelo investidor de fora, vai vir aí pelos menins. E o futebol do Galo volta essa semana, amigos, graças ao nosso querido Deus. E tá aqui, amigos, tabela dos próximos confrontos do Galo. Já começa agora no dia 12 contra o Bahia fora de casa, Campeonato Brasileiro. No dia 17 temos pela Sul-Americana fora de casa o Bucaramanga. E no dia 20/7 teremos o Palmeiras, que vem de uma eliminação aí de umas quartas de finais do Super Mundial de Clubes, então a gente nem sabe qual o Palmeiras que vai chegar, né, amigos? Palmeiras sem Estevão e sem Paulinho, né? Então, pelo menos uma coisa boa pra gente aí nesse confronto. Tomara que a gente chegue lá sem também nenhum desfalque, né? Tomara que a gente não tenha nenhuma suspensão, nenhuma lesão aí nesse jogo contra o Bahia, não é mesmo? No dia 24 teremos fora de casa o segundo jogo do playoff, né? Valendo uma vaga nas oitavas da Sul-Americana contra o Bucaramanga, no dia 27 e dia 31, fechando o mês aí com os dois confrontos da Copa do Brasil. Primeiro confronto é no Maracanã, o segundo confronto é em casa, né? Tá um erro aqui nessa tabela aqui, mas o Galo decide o segundo confronto em casa. Então o Galo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã e decide o jogo em casa, amigos. Que sequência pauleira. O futebol do Galo vai voltar e vai voltar com tudo. Tomara que o Galo volte muito bem, volte melhor do que estava. A gente espera aí que o Galão tenha se acertado aí nesses últimos treinamentos. O Galo teve uma folga, vai voltar descansado. A gente espera que o Galo volte a milhão, volte com gás, volte com tudo, que as vitórias também possam acontecer para amenizar um pouco essas notícias de bastidores aí que tem deixado a massa um pouco triste, né? Porque a gente esperava uma outra realidade do Galo em 2025. Vamos lá, meus queridos, tá chegando a hora de Galão da Massa em campo. Você gostou desse vídeo com as notícias do Galo? Já sabe, se inscreva, deixa o like, compartilhe pros amigos. Eu vou ficando por aqui e dá-lhe Galão, tamo voltando, hein?